A conhece, agora está na plataforma digital EMC Play. Por ela é possível acompanhar as entrevistas feitas no Palavra Cruzada com pessoas que levam o nome do nosso estado para o mundo. E quem são essas pessoas e o que faz delas tão importantes para a nossa cultura, para a nossa história? Um programa feito com muito carinho para você, que sempre nos acompanha. Eu te espero na plataforma digital EMC Play com Palavra Cruzada. Assista a este conteúdo na emcplay.com. Relação de amor, né, pela estação aqui em Rodrigo Silva. Um dia de tristeza que a cidade abandonei. A estrada, né, muito ruim, então o meio de transporte principal aqui era o trem mesmo. Ia para Itabirito, ia para Lafayette, tudo por aqui. Vinha gente de longe para embarcar aqui. Todo mundo aqui tem essa esperança da Maria Fumaça voltar. Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Guiomar e eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos ter uma aula dedicada a você, estudante, para conversarmos sobre um assunto muito importante que não é só no mês que nós deveríamos, né, abordá-lo. Então, muito importante nós começarmos o ano já conversando sobre esse assunto na companhia da intérprete Aline. Tudo bem, Aline? Então, vamos lá para o assunto da nossa aula? Então, hoje nós vamos falar sobre racismo estrutural, estudante. E na companhia da professora Cassiana Matos. Tudo bem, Cassiana? Tudo, seja gente. muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Isso, eu vou deixar a Cassiana se apresentar, pessoal, por causa que, assim, ela é uma pessoa muito informada. Então, fala aí, Cassiana, sua formação. Bom, eu sou mestre em Ciências da Religião, Guiomar, e sou professora de ensino religioso na rede de Contagem atualmente e sou pedagoga de formação. E atuo na educação étnico-racial de um modo geral. Então é um prazer estar aqui, foi muito bom esse convite. Obrigada e será muito bom trocar com vocês. Isso, ótimo. E para nós é que vai ser muito importante conversarmos sobre esse assunto, porque, como eu falei, né, não é só no mês de novembro que nós deveríamos conversar sobre esse assunto. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender o que é racismo estrutural. E para nós iniciarmos assim, já, Cassiana, o que é racismo estrutural? Bom, o racismo estrutural, ele está associado ao tipo de racismo que está arraigado, que está preso na estrutura da nossa sociedade. Então, o que a gente tem que entender para compreender melhor esse conceito? Entender que somos uma sociedade diversa, né, que é racializada, que existem várias etnias, vários povos, e no processo de miscigenação, alguns povos são mais privilegiados do que outros nessa racialização. E esse racismo estrutural, ele está na estrutura da sociedade. Ele é tão organizadinho que muitas vezes a gente não percebe, viu? Você já pensou nesse racismo estrutural? Como que ele está organizado? Imagina uma coluna vertebral. Faz sentido para você isso? Pois é, e isso nós precisamos também definir o estudante que está em casa. Você, estudante, precisa entender isso, então, que é como se assim, né, já fizesse tão parte da nossa sociedade que a gente nem percebe, né, professora? Exatamente. Está em todos os lugares, mas a gente não percebe. Vamos conferir como que ele se organiza? Isso, então vamos lá. Olha, para continuarmos aqui, então, olha, o racismo estrutural, existe alguma relação entre esse racismo estrutural que você falou, que já está enraizado aí na nossa sociedade, e o que tem isso a ver com economia e política, assim, essas duas, né, esses dois ramos, essas duas instituições, assim, vamos dizer, né? A gente pode dizer que tem tudo a ver, né? O racismo estrutural, ele se mostra, em seu primeiro momento, na economia e na política. Como que a gente percebe isso? Qual que é a estrutura da nossa sociedade? Quem que economicamente tem mais grana? Quem que economicamente está acima na pirâmide social? E politicamente, quais são os locais da política? Quem ocupa esses espaços? Então, se a gente pensar e fazer uma leitura desses espaços, imagina aí esses espaços, como que eles são? Quem que ocupa lá? São pessoas brancas ou negras?
E geralmente... nós temos uma tendência de naturalizar isso, né, Cassiana? Parece normal, mas nós não deveríamos normalizar isso e questionar esse tipo de coisa, né? É nosso lugar estar aqui? É normal ter duas professoras pretas trocando ideias sobre esse assunto? Nós ocupamos um espaço socialmente e politicamente diferenciado. Isso gera um estranhamento. E esse estranhamento, tratar isso como nós duas aqui como estranho, aí que está o problema. Isso tem que ser natural. A gente aqui, as pessoas negras ocupando os vários espaços, tem que ser natural. Todo mundo tem os mesmos direitos. Está escrito lá na Constituição. Mas nós temos de fato? Perfeito, então, professora Cassiana. Então, olha, nós falamos aqui o tempo todo sobre racismo estrutural e por que essa palavrinha? Você deu uma pincelada inicialmente ali. Por que estrutural, então, Cassiana? Vamos imaginar que a estrutura de um prédio, a coluna vertebral de um corpo, a estrutura, aquilo que compõe a base. Esse racismo, ele é estrutural, pois ele compõe a base da nossa sociedade. Ele está ali e ele forma a nossa sociedade. A gente não consegue pensá-la sem pensar as organizações sociais racistas. E a gente tem que fazer o exercício de reeducação. E essa origem, Cassiana, e essa origem? Se é estrutural é porque tem uma origem, né? Ah, tem. Quando mesmo que o Brasil começou a existir? 1500, não foi, pessoal? Então, desde 1500, que logo posteriormente a essa data, os povos negros foram trazidos de África para cá como escravos e os indígenas escravizados, instituiu-se uma organização racista, onde os negros e os indígenas eram lidos como inferiores, menos capazes, animalizados muitas vezes. Então, a estrutura da sociedade, que a gente conhece como Brasil, foi organizada a partir de aí, desde 1500. Isso, e quando você fala animalizado, é importante nós falarmos com o nosso estudante, porque tinha sempre aquela noção, né, de levar a civilização, trazer civilização para esse povo, né, um povo não civilizado em si. Que civilização é essa, né? De que exatamente. Tinha o hábito de... O europeu achava que ele era mais evoluído, superior, civilizado e queria levar tanto para o continente africano quanto para as Américas a civilização e o conhecimento, e muitas vezes isso através da religião, da organização moral e ética, que era diferente da que eles praticavam no continente europeu. Então, cada cultura, cada povo vai ter sua organização social e nela não é pior ou melhor. É própria daquela cultura e a gente tem que valorizar e respeitar isso. Exatamente, né? Então, e é importante nós frisarmos isso, né? Antes da chegada desses europeus, né? Já existiam pessoas aqui, os indígenas, que já se organizavam, né? Então, sim, é importante nós frisarmos isso aí também, né? Agora, é importante também, Cassiana, nós diferenciarmos essas expressões e esse termo aqui, né? Preconceito racial, discriminação racial e racismo. Esses conceitos, eles são importantes nós diferenciarmos aí essas expressões, né? Sim. A gente muitas vezes acha que esses três conceitos, eles são uma única coisa, mas eles não são. A gente pode pensá-los como categorias. O preconceito, ele está associado a uma ideia inicial que se tem de alguma coisa. Toda vez que a gente vê esse prefixo pré, não é mesmo, Guilmar? Exatamente. O pré é de antes, né? Então, a gente pensa numa ideia antes de conhecer alguma coisa. Então, quando eu não conheço um povo, uma cultura, eu crio uma ideia, uma imaginação sobre ela. Isso seria o preconceito racial. Eu imagino como seja uma mulher negra africana e crio uma imagem, uma ideia dela e já digo que ela é assim. Coloco aquilo como a minha verdade. Isso é um preconceito. Sem nem saber, conhecer, procurar entender. Já a discriminação racial, ela vai por uma instância um pouquinho maior. Ela não está só no campo da minha ideia individual. Ela já parte por uma coletividade, por uma organização social, onde eu excluo um grupo pela maneira que ele se veste, pela maneira da cor da pele dele, pelo fenótipo, pelo genótipo, pela etnia. Então, a gente exclui uma galera porque ela é diferente de mim. Seria a discriminação racial. Já o racismo, a gente pode dizer que é o abismo disso tudo. Pensa, pega o preconceito
pega a discriminação, põe tudo, baixa no liquidificador e a gente tem o racismo, que ele vai organizar e dividir a sociedade em grupos. E vai dividir essa divisão em grupos, né, por raças, eu vou dar menos direitos a pessoas que pertencem àquele outro grupo. Assim como a gente percebe muitas vezes na nossa sociedade, não é mesmo, Guilmar? Isso, e você falou algo muito importante, uma palavrinha chave aí, né, Cassiana? Vai se organizar, essa organização, exatamente. Né? Exatamente. Ótimo. Então, olha, também existem algumas concepções importantes que nós precisamos trazer aqui para você também, estudante, porque lá nos nossos slides, assim, tinha uma palavrinha em inglês escrito lá, racismo não é opinião, né? Porque nós tivemos aí um problema, né, em relação a isso. Então, trazer essas concepções aqui também é importante, né? Individualista, institucional e estrutural. Você poderia diferenciar para a gente, Cassiana? Claro. O individualista está muito relacionado a isso que você trouxe, da racismo não é opinião. Quando a pessoa acha que, eu acho que pessoas negras têm mau cheiro. Ou você acha, você está cometendo um ato racista e uma discriminação racial a uma pessoa. Você, indivíduo, pensa aquilo sobre um indivíduo outro. Não chega a ser ainda uma organização de racismo, mas você cometeu um ato racista, né? Você não está indo contra um grupo totalmente, mas você foi contra uma pessoa. Então, é a maneira de pensar. E a pessoa geralmente se justifica na perspectiva individualista assim, mas a minha bisavó era negra. Mas eu tenho até amigos, então é como eu penso, é a minha opinião. Não é que eu sou racista, é porque eu acho isso. O individualista ele está muito nessa perspectiva. Já o institucional, ele está associado à organização das instituições. A estrutura da nossa sociedade, e muitas vezes o institucional e o estrutural vão se confundir, a estrutura da nossa sociedade ela é baseada na organização racista em certa medida. Então, a gente tem que perceber que as instituições que organizam a nossa sociedade, seja a igreja, o Estado e as várias outras microinstituições, elas têm um papel social. E muitas vezes o racismo institucional ele está associado a uma organização social. Ótimo, Cassiana. Existe uma ideia de organização social no racismo institucional. Ótimo. E assim, em relação ao institucional, nós tivemos alguns problemas. A mídia, ela sempre relata isso, né? Por exemplo, a presença de uma pessoa negra em determinados departamentos, né? Vamos falar aí de comércio. E às vezes as pessoas cometem, né, algum ato ali e isso tenta normalizar, mas não é, né? Então a gente pode perceber esse institucional nisso aí também, né? Como é visto a pessoa como negra. É visto. Exatamente. Como é vista. Imagine nós duas passeando pelo shopping. Como que nós somos vistas passeando pelo shopping? O segurança nos vê como uma pessoa comum de se passear pelo shopping ou como alguém em potencial de não estar ali e pode cometer algum furto? Isso é o racismo institucional. Existe uma ideia organizada que pessoas daquele grupo racial podem cometer algum furto, podem ser inferiores, podem ser menos inteligentes. Então, esse é o racismo institucional. Perfeito, Cassiana. Muito esclarecedor, né? Agora, as origens do racismo estrutural no Brasil, você já citou aí, né, inicialmente, nossa conversa, a questão da abolição, né? Que não aboliu nada, né? Que não resolveu o problema. E por que não resolveu esse problema, Cassiana? Não resolveu, porque com a abolição da escravatura, houve um processo de saída dessas pessoas dos lugares onde elas estavam sendo escravizadas. Imagine que você é obrigado a sair de onde você mora e você não pode levar nada e você não tem para onde ir. Você não tem emprego e você não tem o direito de ter emprego. Você não tem um lugar para ficar e você não tem direito de adquirir um lugar para ficar. A estrutura do nosso racismo, né, ela se baseia nisso, quando eu tiro o direito do outro. Então, quando os negros escravizados vieram para cá e quando foram escravizados os indígenas, foi tirado deles o direito e a dignidade de ser quem eles eram. Foi negado a eles o nome de origem, foi negado a eles a fé, a maneira de organizar socialmente.
Então, quando há essa negação, a gente tem a organização do racismo estrutural, que é achar que um tem mais poder do que o outro. Isso. E essa abolição, né, como saiu sem direito, sem estudo, e isso, assim, né, foi... Com os anos, isso não resolveu também, né? Porque pelos índices, né, a gente vê aí a questão, né, da educação mesmo, da presença da pessoa negra nesses lugares de poder. Então, isso veio aí, né, seguindo aí, ao longo desses anos, vem se repetindo. Então, vem se repetindo. E por mais que a gente ache que não, já melhorou muito, a gente já conquistou muito, ainda há muito a que conquistar, né? Nós temos ainda muito caminho a seguir. Então, a gente tem que pensar em quais lugares ocupar. Convido você, estudante, toda vez que você entrar num espaço, num lugar novo que você visitar, faça uma chamada. Observe quem são as pessoas que estão ali, qual é a cor dessas pessoas e aonde elas pertencem. Se elas são empregados, se elas são os donos, se elas estão ali para curtir o lazer, se elas estão ali para servir. É importante a gente ter noção e fazer uma leitura do nosso lugar social. Isso, daí a gente percebe que não é natural, né? Não é natural. Isso. Então, olha, como combater esse racismo, então, Cassiana? Como combater? Não naturalizar, né? Algumas ações aí em relação a isso, né? Não normalizar algumas atitudes, algumas reações das pessoas também. Então, isso aí talvez seja uma das primeiras coisas, né? Primeira coisa é achar estranho uma atitude racista. Primeira coisa, você percebeu e assim, mas será que foi racista mesmo? Se gerou dúvida em você, já é alguma coisa diferente. Já é um sinal ali para você se incomodar. E a primeira atitude para combater o racismo é ser antirracista, né? É entender e valorizar as expressões negras. Valorizar as expressões indígenas, valorizar e entender que todos têm o direito de ocupar todos os espaços e não achar estranho que nós ocupamos esse espaço. Não achar estranho que outras pessoas ocupem outros espaços que são de direito nosso, né? Não achar normal que todo mundo, que na sua família, todo mundo não tem que estudar porque é uma família negra, vai chegar no máximo ao ensino médio. Isso não é natural. Todo mundo tem o direito. Então, não ache estranho. A postura antirracista principal é se incomodar. Exatamente. E falar. Isso. E hoje também a lei mudou, né, Cassiana? Claro. A lei mudou. Tem a questão da criminalização aí também. Sim. Denunciar. Viu um ato racista? Denuncie. Exatamente. Então, e outra coisa também, Cassiano, você falou, é importante nós valorizarmos essa cultura negra, porque às vezes na escola, né, eu como professora, você como professora também, às vezes, assim, nós ressignificarmos mesmo esse processo também, né? Porque chega, como eu falei, né, no mês de novembro, a gente fala aí, né, aborda mais esse assunto, enfim, mas ainda bem que nós já estamos iniciando o ano conversando sobre isso e nós ressignificarmos mesmo esse processo. Não é falar só sobre a escravização das pessoas negras também, é falarmos também um pouco da cultura, porque existe essa África pré-colonial, esse povo aí, ele tem uma cultura, se organizavam, né? Nós temos um campo de conhecimento também em relação a essas pessoas. Então, falarmos também do outro lado, isso é importante também, né? É extremamente importante valorizar essa cultura, porque muitas vezes a gente fala como adereço, como enfeite, né? E não é valorização. A cultura africana nos ensina sobre o valor do ancestral, daquele que veio antes de nós. Então, a gente tem que aprender com os que vieram antes de nós. E é muito importante isso. E outra coisa também, Cassiana, que eu acho importante, é falar a questão da representatividade. Você falou aí também, né, que lugar que essas pessoas negras ocupam, mas também valorizar isso, levar isso para o campo escolar também, né? Discutirmos isso, pessoas ali que estão ocupando outros espaços, isso também é importante. Você poderia abordar um pouquinho, assim, rapidamente, a questão da representatividade? A representatividade é fundamental. A gente, por muito tempo, só conseguia ver pessoas negras, seja, por exemplo, na televisão, só em lugares de subalternos. A negra na novela era empregada, o negro na novela era o ladrão. Hoje a gente consegue vê-los como protagonistas, como mocinhos. E isso muda toda a estrutura e a maneira de pensar de um povo. Vocês sabiam disso? Mudou a minha vida. E eu acredito que tem mudado em alguma medida a sua. Com certeza. Ver pessoas como nós, em todos os lugares, nos fortifica
e nos dá dignidade. Fala assim, olha, se fulano chegou, eu consigo alcançar. Se tem Cassiane e Guiomar ali falando com a gente, eu posso ser uma professora preta, eu posso ser um professor preto e posso dar uma aula. E posso dar uma aula magnífica. E isso é muito importante. Muito importante, a questão da representatividade mesmo, Cassiane. Então, olha, como sugestão de leitura, estudante, eu deixo para você que é um livro, é livro de bolso mesmo, que a gente lê rapidinho, né? Então, você pode aí, olha, acessar esse livro que é Racismo Estrutural, né, do Silvio Almeida, nosso ministro, inclusive, né? Importante nós trazemos que é uma leitura, a nossa aula foi baseada muito nesse livro também, porque ele discute, né, essa questão aí do racismo estrutural. Então, eu deixo como dica para você a leitura desse livro e sugestão de vídeo também. Existe um vídeo aqui na rede social, ele fala sobre, né, questões importantes a respeito do racismo estrutural. Como sugestão de aula, eu deixo para você também, né, para a questão da valorização aí da cultura negra, enfim, África e jogos tradicionais. Nós abordamos também a respeito aqui no programa, né, falando sobre essa África pré-colonial que a Cassiana nos falou ali, a questão da representatividade nas redes sociais e educação decolonial e antirracista também, que é uma aula muito importante. Então, na aula de hoje nós falamos o que é racismo estrutural e eu gostaria de te agradecer, Cassiana, mais uma vez pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço e fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Isso, algum recadinho para o nosso estudante? Galera, estuda e corre atrás. Só isso. Ninguém te rouba conhecimento. Bora tomar o mundo. Exatamente. Então, olha, as nossas referências e aqui, né? Muito obrigada. A seguir, se liga na educação, especial estudantes. Jornal Minas, primeira edição. As notícias do seu estado no momento em que acontecem. Informações sobre economia, saúde, direitos dos cidadãos. Jornal Minas, primeira edição, de segunda a sexta, 13h. A relação da arte com a tecnologia, ao meu ver, é algo inevitável, porque a arte ela acompanha toda a transformação da sociedade, todos os acontecimentos, né? Tudo que acontece naquele momento presente, que é contemporâneo ali, faz parte do universo e a arte ela vai refletir aquilo, ela vai transmitir aquilo, ela vai ser influenciada por aquela ação. O meu trabalho, ele fala de africanidade, ele fala contra o preconceito, contra o racismo, então essas questões são muito caras para mim e aí eu utilizo a arte para poder externar essas experiências. O ventilador holográfico é um equipamento. Quando a gente insere imagens e transforma para o formato de holografia, essas imagens são exibidas enganando o nosso olhar e a gente tem aquela sensação de que elas estão flutuando, dando aquele aspecto de 3 dimensões. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Olá, querido estudante! Tudo bem com vocês? Para quem não se lembra, meu nome é Carla e o meu sinal é esse. Hoje estamos aqui com o nosso querido intérprete Daniel. Hello, Daniel! Eu sou professora de inglês, mas hoje vou dar uma aula sobre diversidade. Diversidade, Dicker? Que tipo de diversidade? Vamos ver. Na aula de hoje,
Então, nosso tema são os espaços de valorização da cultura, para a valorização também dessa diversidade. Mas, afinal, o que é diversidade cultural? A diversidade cultural no Brasil é um fator que resultou das contribuições, ou seja, de várias contribuições trazidas para o Brasil por quem? Por diversos povos, né? Com destaque para os povos originários, os povos europeus, os povos africanos. Então, várias nações aí que vieram para o Brasil através de processos de migração, de vários processos que vocês devem estar estudando aí em história, não é? Então, toda essa miscigenação auxiliou na construção da identidade cultural brasileira. Então, o termo diversidade cultural indica o conjunto de práticas e tradições culturais de uma localidade, né? Então, temos a identidade cultural aí, diversidade, né? Brasileira, diversidade cultural em outras localidades, por exemplo, e as particularidades de cada região. Os diferentes ritmos musicais, por exemplo, é também um ótimo exemplo. Os pratos típicos, as festividades e manifestações populares brasileiras são exemplos da diversidade cultural do país. Então, a diversidade de culturas de um país é muito importante para a preservação e a valorização das identidades de suas populações, né? Então, como que eu identifico ali aquela cultura, né? E valorizo a cultura de um povo, ok? Então, vamos pensar aí nos espaços de valorização da cultura que nós temos aí na sua cidade, por exemplo. Qual o seu lugar preferido na sua cidade, estudante? Vamos pensar. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, na verdade, eu gostava muito, né, de ir visitar os parques da minha cidade, aqui de BH, no meu caso. E você também gosta de visitar os parques da sua cidade? E por que esse lugar é seu lugar preferido? Que lembrança, que sensação, que emoção que aquele lugar que traz. O que você vivenciou ali? Será que você viu um espetáculo teatral, uma trupe de palhaços, algo que te fez rir, que te fez feliz, que te fez se emocionar? Pode ser um lugar com uma paisagem muito bonita, um lugar que é ponto de encontro entre você e seus amigos, entre os colegas da escola, entre sua família, né? Uma praça da cidade, por exemplo, a Praça da Liberdade, que marcou várias gerações, né? Aqui na capital Belo Horizonte. A minha foi uma delas, que nós jovens, né, íamos para a praça para trocar ideias, conversar, colocar o papo em dia. Tem a biblioteca também e vários outros espaços culturais ali ao redor da Praça da Liberdade. Quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Tem um circuito cultural com vários museus e espaços para valorização da diversidade. Então, pessoal, mas, teacher, eu não costumo muito ir nesses lugares, para mim fica muito longe, fica muito caro. Mas saiba, estudante, que isso é um direito seu, sim. Está, então, no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ler esse artigo. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios, sim. Então, isso é um direito e nós devemos lutar pelos nossos direitos, ok? Então, vamos participar mais aí, reunindo, né, os colegas, lutando aí pelo passe livre, pelo direito de ir e vir, o acesso a essa cultura. Porque isso é nosso e nós precisamos lutar pelo acesso à cultura, alright? Cultura e direitos humanos. Vamos explicar um pouco mais. O encontro entre a cultura e o lazer constrói um espaço único e propício para que se enfatize a cultura local, pois a mesma traduz toda a história artística e costumes locais. Então, a gente
têm esse direito de conhecer nossa história, de conhecer as tradições, não é? Também direcionados com lazer. Então, a gente tem direito de se divertir também, que é o elemento ligado a essas atividades, né? Então, toda vez que a gente quer procurar um lugar para se divertir, né? A gente está também procurando um lugar de acesso a esse lazer, a essa diversão. O qual humaniza todo o espaço urbano e propicia uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, a cultura também é qualidade de vida, ok? Então, a gente não quer só trabalho, né? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Então, esse é o tema principal da nossa aula de hoje. E as atividades artísticas, pessoal, elas exercem diversas funções na vida humana. Como, por exemplo, as de caráter psicológico, onde a atividade é capaz de aliviar tensões e expressar emoções e ideias quando vamos a um espetáculo, a um show, por exemplo, né? A um espetáculo de dança, de teatro. Então, nós sentimos ali, nós colocamos várias emoções ali que estavam dentro de nós para fora, pode ser através do riso, através do choro. Okay? E por meio do artesanato também, da música, da dança, teatro, grafismo e pelo caráter social. Então, além desse caráter psicológico que nós vimos que faz muito bem para nossa mente, tem o caráter social, o qual tem a finalidade de expressão social diante da cultura. Então, essas atividades estão diretamente relacionadas no modo de pensar, agir e sentir, ok? Então, é muito importante que tenhamos esse espaço e esse tempo de acesso à cultura e ao lazer e às artes. E você? Como está aí o seu acesso à cultura? Você já visitou, por exemplo, algum centro de referência da moda? Olha só, nós temos aqui em BH um centro de referência da moda. E na sua cidade? O que tem de mais legal para se visitar? Manda pra gente. Uma sugestão? Bibliotecas públicas. Que tal visitar uma biblioteca pública aí próxima à sua casa, à sua escola? Espaços que são espaços de conhecimento, né, gente? Então, a biblioteca, ela também é um espaço onde as pessoas podem ali se reunir, assistir a palestras, montar grupos de estudo sobre determinado tema, determinado tipo de livro que gosta de ler, ok? Descubra onde viveram famosos escritores e personalidades. Por exemplo, o Museu Casa de Guimarães Rosa, que fica lá em Cogsburgo. Eu já tive o prazer de visitar, então, a Casa de Guimarães Rosa. Já imaginaram? Foi muito emocionante.